Imagina aí que você está fazendo sua agenda de exame, tá lá no seu consultório, no serviço, e aí você está naquela sexta coluna do dia, cansado pra caramba, doido para ir embora, tendo outro lugar para ir, e aí vem aquela última coluna, você olha, um homem 50 anos, tranquilo, né? Rapidinho, não tem cirurgia prévia, vai ser aquela coluna tranquila. E aí, vamos lá, o cara foi referenciado, porque é completamente assintomático, de antecedente familiar, ele tinha uma mãe que foi diagnosticada e morreu de um câncer coloretal aos 75 anos de idade. E orientaram ele a fazer a primeira coluna aos 50. Esse foi o motivo do exame, o screening. E aí você está lá, terminando, o preparo está ótimo, chegou rapidinho no seco, você está doido para ir embora, e aí já dá aquela olhada lá no seco, e diz, pronto, terminou aqui, estou voltando, vou entrar na válvula secal. Aí quando você olha despretensiosamente, você olha esse seco, você está vendo alguma coisa, aí acho que não, né? Não dá para ver nada, o preparo está bom. Aí, tá bom, você chegou mais perto ali para entrar na válvula secal, e aí, você está vendo alguma coisa? Bom, ainda não, tá tranquilo, já vou aqui dar um app no aparelho, vou entrar no ilha e voltar. Então, mas você é um pouquinho mais curioso, aproxima do ósseo apendicular e você está vendo alguma coisa? Bem, a essa altura do campeonato, se você não está vendo alguma coisa, a situação começou a ficar preocupante. Acho que aqui já dá para começar a ver que ao redor do ósseo apendicular a gente tem alguma coisa diferente do habitual. Agora, com a cromoscopia, com o NBI, a gente consegue desenhar uma lesão periósteo apendicular, uma lesão polipoide céstio, que a gente vê aqui uma paucivasculatura ao NBI, né? Não tem uma vasculatura tão exuberante, parece ter um pouquinho de muco aqui em cima dela, bem discreto. Aí você diz, pô, isso ia passar fácil. Então, dificuldade aí era identificar uma lesão como essa, você tem que olhar, procurar, senão você não vai achar, e depois ressecar. Uma pontinha da alça a gente consegue aqui agora ver bem nitidamente o plano de clivagem entre o ósseo apendicular e a lesão, uma lesão pequena, mas que passa despercebido de maneira muito fácil. E aí, uma polipectomia simples a frio, com apreensão sob supervisão, vendo todas as margens da lesão sendo englobadas, e a gente encontra aqui nosso amigo, esse langanho que forma aqui, essa muscular que está lá, e íntegra, e é comum a gente ver, encontrar, fazer uma cromoscopia para dar uma checada aí nas margens, sem nenhuma lesão residual, e está encerrado a polipectomia. E aí, o recado que fica é, o que é que a gente pode fazer, o que é que esse caso, o que é que ele traz para a gente, é uma provocação de como minimizar as perdas de lesões, né? A gente sabe quais são os fatores mais associados à perda de lesão. E, sem dúvida nenhuma, as lesões do cólon direito, e isso inclui o seco, estão liderando, né? Como é que a gente pode fazer para mitigar essa perda, né? E aí eu devolvo para vocês para a gente abrir a discussão. O que é que vocês acham que faz diferença impedir que esse tipo de situação de uma colono simples, trivial, possa daqui a 8 anos se transformar num grande problema para o paciente? Deixa eu parar aqui o compartilhamento para a gente discutir. Olha, Gerson, que caso, hein? Que situação. Você mostrou aquela imagem do século, eu fiquei, cadê a pegadinha? Cadê a pegadinha? Foi chegando perto, eu falei, não é possível que a gente vê um contorninho muito sem vergonha ali no ósseo. E assim, respondendo a tua pergunta, infelizmente, fora seguir todas aquelas recomendações de qualidade em colonoscopia, atenção com preparo, exame minucioso, enfim, usar os recursos que a gente tem disponível, uma das coisas que a gente tem que fazer é talvez iniciar todos os exames como se o paciente tivesse câncer. Então, acho que eu tento fazer isso na minha rotina para a gente manter o foco. Então, é pensar que todo paciente é um paciente potencial portador de uma lesão que você tem que encontrar. Então, porque, olha, vou te falar, um segundo de distração ali, seco, beleza, com cavidade ok, vamos embora. E a lesão ia passar batido. Mas eu acho que é entrar focado, pensando que aquele paciente tem alguma coisa, a gente tem que encontrar.
Eu brinco na minha rotina que coluna é que nem aquele onde está o óleo. Eu falo, tem um pólipo aqui, eu só tenho que achar onde ele está. Então, tem alguns trabalhos que mostram que ao longo do dia vai diminuindo a taxa de detecção de adenoma, né? Eles até sugerem daí divisão em turnos, tal, pausa, alternar atividades, né? Porque no final daquela agenda já é o que você falou, você quer ir embora e às vezes você tem uns casos. Uma coisa nova que talvez vai ajudar muito a gente, na verdade, é a inteligência artificial, né? Tem É, trabalho que mostra que o uso dela, a taxa de detecção de adenoma, com diferença estatística, sem inteligência artificial é de 20% e com inteligência é de 29%. Então, acho que isso é uma coisa que pode ajudar a gente. E ela também ajuda, eu acho, que a gente a fazer um exame bem feito. Porque se a gente não insufla bem, todo cantinho ali, ele fica mostrando que é um pólipo. Então, também fica pegando a gente, pegando o nosso pé para falar, tem que insuflar bem, porque senão vai ficar toda hora pitando ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai facilitar a nossa vida, vai aumentar essa detecção. Olha, Mas... vou dizer, o ano passado a gente teve a publicação de 3 grandes guidelines novos sobre rastreamento de câncer coloretal. E esse ano, as atualizações das vigilâncias pós-polipectomia, tanto do europeu, do ESGE, do americano, a ASGE, e do britânico. E tirando o americano, que ainda continua problematizando demais a vigilância pós-polipectomia, criando uma série de estratificações para 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 10 anos, que torna o negócio praticamente impossível. Você tem que ter aquela filazinha, aquela cola ali pregado lá do seu computador, que você não vai decorar aquilo. Ou entra no endoscopia terapêutica, né, para ver. Ou então entra lá toda vez, Pô, do tem a lado. cola Né? bonitinha, particularmente, faço colorida. exame do lado do computador, sempre olhando. Então, tirando isso daí, você olha uma nítida tendência do europeu e do britânico subscreve isso, de simplificar o segmento, a vigilância, e por uma razão muito simples. A importância da vigilância pós-polipectomia, ela é menor do que a colono index com boa detecção e a polipectomia feita de maneira correta. Isso que efetivamente muda o desfecho do paciente muito mais do que simplesmente repetir colonoscopia. Repetir por repetir não significa muita coisa. Então, isso é um exemplo clássico, né? Se você não tiver atenção, não prezar por todos aqueles critérios de qualidade que a gente conhece em colonoscopia, a chance de passar uma lesão dessa é muito grande. E o prejuízo não volta atrás. Né? O histopatológico é uma lesão serrilhada, e aí você começa, então, opinião pessoal minha, é óbvio que a via serrilhada possui características biológicas próprias, mas quando você vê essa demonização, esse medo da via serrilhada, eu acredito que muito mais isso se deve a lesões serem muito mais difíceis de diagnosticar, então se perde muito mais lesão do que o adenoma convencional, e porque as ressecções dessas lesões costumam deixar lesão residual. Os limites delas nem sempre são tão claros, então ou você não detecta de maneira correta, ou você resseca e deixa a lesão residual. Então talvez por isso tenha ganhado tanta importância a via serrilhada, causando muito medo, quando na verdade se a gente conseguisse reconhecer as lesões e ressecar de maneira apropriada, talvez a gente não tivesse tanto problema. Então o recado que fica, eu acho, é esse, é cuidado no exame. Isso acontece, isso é caso do dia a dia, pessoal. Isso não é nada de excepcional, todo mundo vai ter uma agenda dessa. E o seco, especificamente, eu só me dou por satisfeito quando eu olho cara a cara com hoxa appendicular. Se eu não tiver isso, eu não me dou por satisfeito. Vamos lá, vamos para o próximo, então. Todo mundo tem uns casinhos bacanas aí, né? Joel, vamos lá. Quer apresentar? Opa, vamos lá. Colonoscopia de rotina, paciente de 71 anos. Você vê, mais um polipinho ali, sem muita preocupação. A gente avalia o padrão superficial bem inocente, né? Se a gente for comparar com um CUDO, ficaria um CUDO tipo 1, talvez, um tipo 2, umas criptas ali um pouquinho mais alargadas, então, um polipinho normal do dia a dia, né? Nada muito diferente. Vai ter aquela discussão, tirar com pinça e alça, né? Particularmente, atualmente estou usando cada vez mais alça, então foi retirado com alça. E no nátomo patológico, veio isso daqui. Mucosa cólica exibindo proliferação nodular de células fusiformes. E agora? Pô, eu achei que era só um pólipo hiperplásico, ou no máximo um serrilhadinho ali, ver esse negócio diferente. Ô, Joel, volta ali a imagem.
Uhum. Ô, Dani, você teria metido alça aí? Ô, Pince, fala a verdade. Olha, deve ter pegadinha nisso aí, mas eu retiraria com alça. Me parece que essa lesão deve ter uns 5 milímetros, por aí. Também Você passaria retirou alta sem nem como, Joel? pestanejar aí. Vocês estão... Eu sou fã de alça, mas eu tô achando que essa lesão aí tem uns 3 milímetros, hein? Passaria... Acho que eu ia tirar Será? pinça mesmo. Estou valorizando demais. Não, é que eu tô achando que é hiperplásico. Você olha assim, para mim é hiperplásico essa lesão aí, e se ficar Sim, um sim. pedaço dela não faz diferença nenhuma, né? Porque não tem, não é via maligna. Ó, Eu tô parece um tacando fogo em mim padrão mesmo, porque mesmo. tem pegadinha. O Joel trouxe aí, tem pegadinha, mas tô falando, tô Tem Não sendo pode ser pegadinha. tão sincero. simples Agora tem assim, outra né? coisa interessante, olhando para essa lesão, parece que o padrão continua, né? Não sei. Tem pegadinha, vamos aguardar a pegadinha. Né? Mas o padrão realmente é algo bem tranquilo, né? Honestamente, a pinça também acho que não seria uma má escolha. É porque atualmente cada vez mais a gente usa a alça, né? Mas eu não acho uma Mas para escolha ruim, tirar não. ponto hiperplásico é foda, hein? Nossa, gastar uma alça para isso, cara. Zé, localização desse bonitinho, que eu me perdi aqui. Era colo sigmoide. Ah, é, Então, o sigmoide, isso é é. hiperplástico. Ó, pinça, sigmoide pinça. Colo direito, tudo bem. Vale a alça. Agora esquerdo, Que pode ser com esse serrilhado, né, padrão. Dani? Por isso que você falou, Hã? no colo direito, pela chance de ser serrilhado, Sim, né? pela chance de ser serrilhado. Então, vale a pena você, vamos dizer, investir num recurso para remover por completo, com, vamos dizer, com uma confiabilidade maior. Agora, colo esquerdo, ó, Bruno, tô contigo. Vamos aguardar a pegadinha. Lá, vai. Então vamos lá. Aí o anátomo veio célula fusiforme na muscular da mucosa. E aí, o que a gente fez? Não parecia, mas pode ser leiomyoma, né? Pode ser giste? Acho que É, não. Como é que a gente vai bater o martelo? A giste seria mais profunda ali, não? Com certeza. é, É, para a gente ter certeza, certeza absoluta, realmente, a gente precisa da imunistoquímica, né? Então, o padrão de célula fusiforme, na verdade, pode ser ambas, né? Assim, sendo muscular da mucosa ou muscular própria, pode ser uma das duas. Normalmente, no GIST vai ver alguma atipia, mas acho que para a gente realmente bater o martelo, a gente sempre precisa solicitar a imunistoquímica nesses casos, né? Acho que isso eu queria discutir com vocês. Então, ó, o principal aqui que a gente vai ver é o C17, se tem ou não, né? Não tendo o C17, que é a proteína específica ali do GIST, e sendo negativo também o S100, que vai ser característico de um chivanoma, aí a gente fica tranquilo. Ó. E realmente confirmou, né? Era um leomioma de muscular da mucosa e submucosa, você vê, pequenininho, de 0,1 centímetro, né? E o aspecto Minúsculo. superficial, minúsculo, minúsculo, um achado, né? É, um Totalmente achado. sem querer. Então, eu trouxe esse caso só para ver que tem umas coisinhas um pouco diferentes, né? Leomiomincolo realmente é raro. Ele compreende só 3% dos tumores de músculo liso. Então, a gente tem essa segurança porque, na maioria das vezes, os leomiomas são realmente de muscular da mucosa. E a ressecção endoscópica ela é adequada, nesses casos, né? Por sendo da muscular da mucosa. E para a gente ter certeza, ter uma segurança, quando a gente vai ressecar uma lesão que a gente acha que é realmente submucosa, uma coisa importante para a gente fazer sempre é fazer uma injeção submucosa. Se elevar, pô, maravilha, é da muscular da mucosa, eu posso ressecar. Mas se a gente injeta e não eleva, aí pode ser algo mais profundo. Aí acho que a gente tem que afinar, se der fazer uma eco, ou fazer só o segmento, né? E outro negócio interessante, caracteristicamente, esses leomiomas de colo, eles parecem mesmo, tem esse aspecto hiperplásico. Então, é bem comum Uhum. esse PIT2 e a ressecção falsa fria é mais do que suficiente para a gente tratar eles. Então, é isso, gente. Alguém Beleza. tem alguma, faria algo diferente? Observaria, não ressecaria? Acho que não. Isso aí. Bom, Olha, acho que não.
Eu já vi uns outros casos, mas parecia mais elevado, uma bolinha mais elevada. E daí, nesse caso, eu acho que até passei... Realmente, assim, esse caso não dava nenhuma, vamos dizer, não tinha nenhum aspecto endoscópico, aquele endoscopic features que fizesse a gente pensar que não era um polipinho comum do dia a dia. Realmente, ó, que caso interessante, viu, Joel? A gente já vê essas pegadinhas acontecem muito em Nossa, reto, né? Mas ali, em colo sigmoide, a leiomioma, já vi muita gente arrancar tumor neuroendócrino, achando que era um polipinho qualquer, mas leiomioma, não. E só para a gente discutir, essas lesões subepiteliais, vocês preferem injetar? Vocês preferem underwater? Qual que é a técnica que vocês mais usam? Aquela bem clássica, aquele do reto. Cara, Eu sou fã de mucosectomia assistido por banda, viu? Fã com teste. É o que eu mais faço. É bom também. Eu gosto muito do underwater, no reto. olha, de reto, banda, o que o Gerson falou é excelente. O Bruno é entusiasta de underwater, realmente. Eu gosto. Baratinho. Paratex para reto e resolve, né? Assim, a taxa de ressecção completa das lesões é muito boa. Eu acho que só não vale injetar. Injetar é dor de cabeça. Buscar dor de cabeça para algo que é para ser simples. Injetar é problema nessas lesões. É problema nessas de reto. Você cria um problema que você não tinha, isso é verdade. Pois problema enorme. Depois aí você termina perdendo a chance de ressecar a lesão inteira, porque espalha e não consegue mais. Já era. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Vou mostrar um casinho aqui, ó. Esse aqui. Muito bem. Estão vendo aí, então, um paciente masculino de 64 anos. Ele foi fazer a colonoscopia de rotina. E aí, um videozinho, tem uns polipinhos, uns divertículos, né? E aí, na ângulo hepático, uma lesão grandinha, na posição ruim, fez a aplicação de ácido acético, né? E a lesão parecia ser meio grande, ó, com a colonoscopia também. Então, assim, foi um colega que fez lá no Oswaldo, né? Ele achou por bem só fazer a biópsia e não ressecar nesse momento. Fez uma tatuagem distal à lesão, né? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. No finalzinho do vídeo. Então, tá aqui, ó. Ficou a lesão ali e a tatuagem mais distante da lesão, né? Aí a primeira pergunta aí, o que vocês teriam feito diferente? O que vocês acham? Essa tatuagem não ficou muito exagerada, não? Ou a impressão porque espalhou assim a... Espalho aqui, pode ter ficado meio a mais, hein? Porque se a gente está pensando em operar o paciente, daí não, né? Mas está pensando em ressecar por colonoscopia, né? Eu teria feito uma bolha menor também. Porque essa bolha muito grande, vamos dizer assim, a bolha ainda vai se desfazer, esse pigmento ainda vai se difundir pelos tecidos, então isso pode chegar na lesão. Não está tão distante. A minha impressão, Bruno, é que isso é uma lesão serrilhada. Uma lesão serrilhada, e eu acho que a ressecção aí, para mim, a técnica preferível, a que eu tenho feito sistematicamente, é underwater. Eu acho que é um show para fazer esse tipo de lesão. A lesão fica toda engruvinhada e você se surpreende positivamente. Às vezes, com a alcinha um pouquinho maior, você consegue, sem grande dificuldade, prender a lesão inteira. Ela literalmente vai dobrando. Quando você começa a serrar a alça, ela se esmaga inteira e você tem um bom campo. Eu acho que, e mesmo que não venha em bloco, eu não vejo nenhum problema de fatiar essa lesão, não. Em 2 fragmentos que seja, sem problema. Eu acho que era isso aí. Ainda mais nessa localização, que não é uma localização tão fácil, assim, de tão fácil
handling, assim, de tão fácil de você manobrar aparelho e acessório. Eu acho que é uma boa você realmente dar esse tempo, sabe? Porque é uma posição difícil, né? Se eventualmente você tem uma complicação, o paciente precisa ficar internado, eu, sistematicamente, umas lesões que têm um risco maior, eu estou biopsiando, eu converso com o paciente, converso com a família, ó, vai ser uma lesão que tem um risco maior. Óbvio, só se for um paciente de alto risco do preparo, né? Mas, se não, eu acho que vale a pena. Sim, mas eu digo a técnica, mas eu acho também que eu não tiraria no primeiro momento, não. Eu acho que dá bom conversar. A lesão tem o quê? Tem uns 2 centímetros aí? Mais ou menos 2 centímetros. Eu acho que não tirar a lesão desse tamanho já de cara assim não é bom, não. Até uma pergunta para vocês. Alguém tiraria de cara essa lesão? Não, desse tamanho eu não tiro, não. Tem Normalmente eu converso. Eu acho que é o que o João falou, né? Conversar com o paciente. Né? Só se o paciente tiver problema de preparo, não sei o que, etc. Já está lá, está no hospital, aí tudo bem. Agora, ambulatorial... Eu também, assim, até interessante passar essa mensagem, porque envolve risco, né? Por mais que a gente saiba que mucosectomia é um procedimento extremamente seguro, ainda mais assim, em comparação com as outras alternativas terapêuticas, envolve risco. Por mais que o paciente tenha consentido na realização do exame, remoção de pólipos, enfim, acho que isso é uma cirurgia endoscópica. Então, eu considero mucosectomia, ISD, essas terapêuticas que a gente faz como uma cirurgia, e a gente tem que conversar com o paciente. O repouso é diferente, o pós é diferente, pode, enfim, intercorrências podem acontecer. Muito bem. Então, voltando aqui, isso, o anatomopatológico veio um adenoma com displasia de baixo grau, e aí o paciente foi para ressecção, e foi o que vocês falaram já, né? A Falhou. tatuagem espalhou e foi lá para baixo da lesão, né? E aí, bom, o Gerson já meio que cantou o que ele faria aí, né? Acho que o Gerson falou que faria underwater. Joel? Eu acho que o underwater é uma técnica muito boa, realmente, para essas lesões. Eventualmente, mudaria decúbito do paciente, para ver se ficava uma pega mais fácil, né? Uma posição um pouco melhor. Mas acho que ambas as técnicas, seja o Mocosé, seja o Underwater, são técnicas boas, mas eu tentaria mudar um pouco o decúbito para ver se muda um pouquinho, se eu consigo ver melhor a parte posterior da lesão, né? Fica mais estável. Eu acho que essa lesão especificamente, se usar outra técnica que não underwater, uma mucosectomia convencional com injeção de bolha, essa lesão vai, no mínimo, ficar com uns 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Ela vai espalhar todos, vai ficar com uma baita, né? Uma lesão grande. Com direito essas lesões telhadas, é um problema injetar essas lesões. Elas crescem muito, não é pouco, não. Então, com direito à fibrose. A inflamação e fibrose na submucosa que dá aquele toque de emoção a mais, assim, no procedimento. Então... realmente. Depois dessa tatuagem vai ser duro para levar. Então, foi que a gente 3 fragmentos. Chegou em 3 que legal, a retrovisão. Então, aqui só tem um detalhe na retrovisão, que é assim, ó, a técnica underwater, ela é super segura e né, no começo a gente até tem medo e tal, mas os casos que tem descrito de perfuração na literatura, elas ocorreram quando a técnica não foi empregada puramente underwater. Então, tipo, fazer uma retrovisão e daí, durante underwater, risco de ter complicação em perfuração. E injetar na submucosa, fazer isso também. Porque se mudou a técnica, né? A técnica é a lesão flutuar e a parede ficar lá. Então, se você está fazendo a retrovisão, você está esticando a parede do cólon, já não vem direito, não se deve associar, então, essas técnicas, tá? E aí, agora sim, fiz a retrovisão e vi que ali estava tudo bem, ó. Tirei tudo.
mostrar um pouquinho do underwater aí para o pessoal. Eu queria perguntar Ficou para você. bem bacana, viu, Bruno? Parabéns. Muito legal. Vocês fazem sistematicamente retrovisão no CE? Eu faço. Eu faço second Sistematicamente. look, eu não faço sistematicamente retrovisão em coluna direito, não. Eu faço second look sempre, mas retrovisão não. Eu faço. Eu só não faço, mas eu tenho uma regra própria. Eu só não faço quando tecnicamente acontece alguma coisa e eu não consigo fazer a retrovisão com a retroflexão secal com alguma segurança. Tem alguns pacientes que são pequenininhos, né? Então, o cólon é menorzinho e o seu aparelho, às vezes, o tubo que você tem não tem aquele retroflex acentuado. Então, eu tenho uma regra própria. Eu tento uma vez, tento duas. Eu não tento a terceira se não deu certo. Na maioria das vezes, você faz na primeira. Mas, assim, é com seco bastante insuflado, com muita tranquilidade. Mas eu faço de rotina. Rotina não. Eu, às vezes depende, eu faço um dos dois, ou second look ou em alguns casos retrovisão. Acho que eu faço mais o second look. E uma outra pergunta, já puxando essa do Joel. Vocês coram sistematicamente o cólon direito? Não. Coluna direito, eu tento fazer Se eu tenho um LCA, eu tento sempre fazer. Eu acho que o LCI dá uma boa ajuda, faz uma cromoscopia bem legal ali no colo direito. Eu acho que ajuda bastante. Mas realmente, vamos ser honestos, fazer uma cromoscopia ali com índigo em todo o exame é muito difícil, né? A gente sabe que demora até preparar, mas eu acho que o LCI é uma ferramenta excelente. Você faz, Dani? Não. Eu perguntei de curiosidade, porque eu sei que alguns colegas fazem. Eu tento fazer retroflexão em todo mundo, e quando eu tenho o LCI disponível, eu uso também. O LCI realmente é uma ferramenta que agrega muito ao exame. É. Aqui tem foi do caso anterior aqui, mas o Bruno Medrado fez uma pergunta aqui sobre um caso que ele teve, que era subepitelial, em sigmoide, fez eco e vinha da submucosa. Aí o Dr. Nelson ressecou, veio leiomioma, que saía da muscular da mucosa e crescia na submucosa. Pode, qualquer coisa que nasce ali da muscular da mucosa pode ir para cima ou para baixo, né? Então, tanto que tumor neuroendócrino, né? Tumor neuroendócrino não vem da muscular da mucosa, ele vem da mucosa profunda, mas rapidinho ele já entra e invade a submucosa. Não acho estranho, não, ele crescer ali na submucosa, mas não lembro de ter tido caso semelhante, não. Gutenberg Nóbrega pergunta aqui, existe algum segmento do cólon que não é seguro underwater? Bom, a minha, assim, do que eu saiba, não. Assim, tem nenhum lugar do cólon que não é seguro fazer o underwater, né? Eu acho que para tornar mais seguro, você tem que fazer a técnica pura, que nem ela foi descrita, sem inventar, né? Sem fazer retrovisão, sem injetar na submucosa antes, você está mudando a tensão da mucosa ali, e essa técnica não é essa. Então, os casos que tiveram de perfuração, que eu fiquei sabendo, foi quando a técnica não foi puramente empregada. Já usei underwater em todo lugar do cólon e todos vão muito bem. No cólon direito, um pouco mais chato, porque o cólon direito ele é mais amplo, né? E geralmente o decúbito do paciente também não favorece. Então, o ideal seria mudar o decúbito, colocar ele de barriga para cima, utilizar um Buscopan e a bomba d'água, né? Então, o sigmoide e o reto é mais fácil da gente encher de água. O cólon direito, né, pelo efeito da gravidade, acaba escorrendo água pelo transverso e fica mais difícil. Então, é melhor virar o paciente de barriga para cima. Quando você começa a fazer ressecção sob imersão, você quase que invariavelmente começa a virar fã do método. Você vê que é muito legal de fazer, sobretudo para essas lesões que você acabou de mostrar, Bruno. Hoje não há possibilidade de eu ressecar uma lesão dessa se não for dessa forma. E aí, quando você começa a se empolgar, uma dica que eu dou, a bomba de injeção é proibitiva para algumas pessoas. O custo é muito alto. Você não vai conseguir comprar uma bomba dessa aí por menos de
20 mil reais hoje. Não vai, deve aumentar por conta do dólar. Mas existem bombas manuais, tá? Eu acho que quebram um baita de um galho. Se vocês não já viram, existem alguns fabricantes, e aí você fica com um pedal manual apertando e você vai enchendo o cólon, a bomba fica como um reservatório e você vai fazendo um pump, né? E aí, eu acho que resolve bem e é super barato, super barato. Então, para quem não quer gastar ou não pode gastar isso numa bomba, fica essa sugestão de ir atrás desse. Depois pode mandar uma mensagem lá, que a gente responde. Eu tenho alguns nomes de fabricantes, a gente diz aí. Eu acho que ajuda bastante. Tá, e você acabou respondendo a pergunta aqui da Camila Bobato, que ela estava perguntando justamente isso, a gente faz sempre com bomba d'água ou não. Tá respondido aí. A gente adapta aí as coisas. E a Daniela Bonilha está perguntando aqui qual corrente vocês usam na ressecção underwater? Endocut, dry cut? Alguém quer fazer um comentário aí? Eu tenho minha preferência. Vai depender da unidade eletrocirúrgica que você tem, né? Se você tiver uma boa unidade eletrocirúrgica, ótimo. Eu gosto do undercut, eu prefiro usar, mas se você não tiver uma boa unidade eletrocirúrgica, uma unidade mais simples, a sugestão é fazer em corte puro. Corte puro. Então, a descrição do Beam Miller, né, foi com AutoCut. E a gente começou a fazer com AutoCut lá no ICESP, aí eu tive sangramento, o Fabinho teve sangramento, o Luciano teve sangramento, daí a gente parou com esse negócio. A gente usa o EndoCut mesmo, que é o que a gente está acostumado e vai muito bem, né? Sou fã de undercut também. É o arroz com feijão que dá certo, viu? Tá certo. Se a unidade for simples, é o conselho do Gerson, é corte puro.